Amados irmãos da Diocese de Uberlândia, é uma alegria poder falar a todos sobre as diretrizes pastorais da nossa Diocese. Essas diretrizes são inspiradas nas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. E a ação evangelizadora no Brasil quer, sobretudo, atender a, nós poderíamos dizer assim, a clientela urbana. O Brasil é um país urbano. E por isso vem à mente dos bispos a imagem da casa. A igreja é uma casa chamada a acolher, é uma casa também de onde as pessoas saem para servir na causa da evangelização, para viver a missão que Cristo nos confiou. Ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura. Então, uma casa deve possuir boas colunas. E por isso a Igreja coloca diante de nós 4 colunas. A coluna, primeiro, da palavra. A palavra de Deus é de suma importância para a vida do discípulo missionário. Depois, a coluna do pão. O pão é a Eucaristia, o pão é a vida cristã alimentada pela presença de Jesus em nossa vida, no sacramento da Eucaristia. Depois, a caridade. Uma vida cristã sem caridade é uma vida sem nenhum valor. É bronze que não soa, é vida sem ar, é uma vida morta. O cristão é chamado a viver na força do amor, uma vez que no batismo ele foi abraçado pela Trindade Santa. E a missão, a Igreja é chamada a ser missionária, a levar a mensagem de Cristo ao mundo e a fazer com que o reino de Deus aconteça neste mundo. Então, por isso, nós somos chamados a tratar desses 4 pilares que a Igreja nos apresenta. E as diretrizes pastorais da ação evangelizadora na Diocese de Uberlândia assimilou boa parte desse texto das diretrizes gerais para poder construir as suas diretrizes. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Assim, a pessoa que é de Deus estará capacitada e bem preparada para toda boa obra. Assumir o caminho de iniciação à vida cristã, de inspiração catecumenal com a necessária formação e reformulação da estrutura paroquial, catequética e litúrgica e a devida formação do clero, leigos e leigas. Priorizar pequenas comunidades eclesiais missionárias ao redor da Palavra de Deus, valorizando a formação de lideranças e o método da leitura orante. Difundir centros de estudos bíblicos sobre a Palavra de Deus em todos os âmbitos da vida eclesial, contando com o suporte dos cursos de Teologia Pastoral, Escola da Fé e Teologia Acadêmica através da PUC Minas. Promover e articular a Pastoral da Comunicação nas paróquias à luz do Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil. A comunidade eclesial, como casa que nutre seus filhos, é sustentada pela oração. Na comunidade de fé, cultiva-se uma verdadeira vida de oração, enraizada na Palavra de Deus, tendo em Jesus Cristo, o orante por excelência, e na oração do Senhor, o paradigma de toda a oração. Fortalecer os conselhos Pastoral Paroquial, CPP, e o Econômico Administrativo Paroquial, CEAP. Realizar retiros em todos os âmbitos da vida da Igreja, com ênfase na espiritualidade. Valorizar a vida litúrgica com zelo pela acolhida, homilia, o silêncio, espaço, canto, enfatizando a centralidade do domingo como dia do Senhor. Fomentar a formação litúrgica em perspectiva mistagógica. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar
um ano aceito da parte do Senhor. Criar o setor pastoral social para coordenar e articular as iniciativas neste campo em vista da Casa Comum, com a presença de um assistente eclesiástico. Desenvolver e apoiar as iniciativas em prol da Casa da Escuta, um projeto da Pastoral Familiar. Criar uma equipe de estudo em vista de toda a implantação do Conselho Diocesano de Leigos, o CDL, vinculado ao Conselho Nacional do Laicato no Brasil, o CNLB. Ide, pois, e fazei discípulos entre todas as nações, e batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensina-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Criar os Conselhos Missionários Paroquiais, o COMIPA, e fortalecer o Conselho Missionário Diocesano, o COMIDE, em vista da urgência da missão. Adotar a metodologia das Santas Missões Populares e fomentar as visitas missionárias. Criar e formalizar as diaconias rurais e urbanas nas áreas descobertas pela evangelização, incentivando as comunidades eclesiais missionárias a SEM. Cada um dos 4 pilares do plano pastoral será coordenado por uma comissão. Cabe à comissão organizar as subcomissões e fomentar iniciativas que visem concretizar os encaminhamentos práticos. Compete à coordenação e secretaria de pastoral acompanhar todo o processo das comissões e subcomissões, a fim de que haja interação e comunhão nos diferentes esforços e trabalhos empreendidos. As propostas das subcomissões devem ser aprovadas pela coordenação diocesana de pastoral, em favor da ação orgânica e de conjunto. Cabe à coordenação diocesana de catequese propor à coordenação diocesana de pastoral um plano de ação, na elaboração das novas diretrizes da catequese de iniciação à vida cristã, com inspiração catecumenal, e planejar uma formação sistemática a catequistas e ao clero para todos os sacramentos. Para um aprofundamento do plano de pastoral diocesano, indicamos um estudo prévio das diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil.